Bem-vindo a mais alguns minutos de aprendizado. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Agora a gente vai mergulhar numa história que, olha, ela vira de ponta cabeça quase tudo que a gente aprende sobre sucesso com o dinheiro. É uma história real que prova que o que se passa na nossa cabeça é muito, mas muito mais importante do que o diploma pendurado na parede. Pensa só, de um lado, a gente tem um homem que passou a vida inteira limpando o chão, trocando pneu. Do outro, um executivo com um currículo de dar inveja, sabe? Formado em Harvard, no topo de uma das maiores instituições financeiras do mundo. Um deles, quietinho no seu canto, construiu uma fortuna de milhões. O outro, com toda a inteligência e o acesso que tinha, perdeu absolutamente tudo. A pergunta que fica é, como isso é possível? E para deixar bem claro, isso aqui não é uma parábola não, é gente de carne e osso. O Ronald Read, ele era a própria descrição em pessoa. Por décadas, ele economizou o pouquinho que ganhava e investiu com uma paciência de Jó em ações de empresas sólidas, as famosas blue chips. Ele não estava tentando acertar a próxima grande virada do mercado, ele simplesmente encontrava qualidade e esperava. Por muito, muito tempo. Ele fez do tempo seu maior sócio. Agora, do outro lado da rua, a gente tinha o Richard Fusconi. E ele era o extremo oposto. Ele usou toda a sua inteligência e o seu acesso a crédito para construir um verdadeiro castelo de cartas. Ele foi consumido pela ganância, pela necessidade de mostrar status e se alavancou até o pescoço para bancar um estilo de vida, assim, absurdo. Incluindo uma mansão que custava mais de $90 mil por mês só de manutenção. Quando a crise de 2008 bateu, essa dívida toda simplesmente esmagou ele. O Read era paciente, o Fusconi ganancioso. O Read queria independência, o Fusconi queria admiração dos outros. E foi essa diferença que valeu milhões de dólares. E sabe, a história desses dois não é uma exceção. Pelo contrário, ela é a ilustração perfeita da ideia central que a gente vai explorar aqui. A de que finanças tem muito mais a ver com psicologia do que com matemática. Pensa bem, saber fazer uma planilha complexa, isso é uma habilidade técnica. Agora, manter a calma, não vender tudo em pânico durante uma queda de 30% no mercado, isso é uma habilidade comportamental. Saber a fórmula dos juros compostos é conhecimento, mas ter a paciência de deixar essa fórmula trabalhar por 30, 40, 50 anos, resistindo a toda a tentação de mexer no dinheiro, isso é comportamento. E no mundo real, é o comportamento que manda no jogo. Um gênio que não consegue controlar o próprio medo e a ganância está, na prática, fadado ao desastre financeiro. Por outro lado, uma pessoa comum, sem nenhum treinamento especial, mas que domina a arte da paciência e da humildade, pode alcançar uma riqueza que ninguém imaginava. E parte dessa humildade vem de reconhecer duas forças poderosíssimas e quase invisíveis que governam nossa vida financeira: os gêmeos do destino. A gente adora uma boa história de sucesso, né? Daquelas que atribuem tudo à genialidade e ao esforço de uma pessoa. E as de fracasso? É sempre culpa de uma decisão errada, de uma falha. Só que a realidade, ela é muito mais bagunçada que isso. Cada resultado na nossa vida é uma mistura de esforço pessoal com forças que estão totalmente fora do nosso controle. Ignorar o papel da sorte e do risco é basicamente se preparar para levar um susto lá na frente. E para a gente ter uma ideia do poder absurdo dessas forças, vamos dar uma olhada na história do Bill Gates. Em 1968, qual era a chance de um adolescente, em qualquer lugar do mundo, estudar numa escola de ensino médio que tivesse um computador? A chance era essa aí, 1 em 1 milhão. Literalmente. Claro, ninguém aqui está dizendo que o Bill Gates não era inteligente ou determinado. Longe disso. Mas ele também teve uma sorte, mas uma sorte inacreditável, de estar no lugar certo, na hora certa. A Lakeside School, lá em Seattle, foi talvez a única escola de ensino médio no planeta a ter um computador naquela época. Ele mesmo admite que sem aquela escola, a Microsoft simplesmente não existiria. Isso foi um golpe de sorte gigantesco. Só que a sorte tem um irmão gêmeo, o risco. O Bill Gates tinha um melhor amigo nessa escola, o Kent Evans. Ele era igualmente brilhante, igualmente fissurado por computadores. Eles tinham planos de abrir uma empresa juntos. Mas o Kent, ele sofreu o outro lado da moeda de 1 em 1 milhão. Ele morreu num acidente de montanhismo, antes mesmo de se formar. É a mesma força, o risco, com a mesma magnitude da sorte do Gates, só que trabalhando na direção oposta, com um resultado trágico. As histórias do Gates e do Evans nos ensinam, acima de tudo, uma lição de humildade.
Não dá para controlar todas as variáveis. Então, se a sorte e o risco estão sempre na mesa, qual é a habilidade mais poderosa que a gente pode de fato cultivar? A resposta é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo profundamente poderosa. O mercado financeiro é obcecado em encontrar os maiores retornos, a próxima ação que vai explodir, a estratégia secreta. Mas a verdadeira mágica, o motor que constrói riqueza de verdade, não é sobre a intensidade do retorno, mas sobre a sua duração. É o poder dos juros compostos agindo por um período longo e, o mais importante, ininterrupto de tempo. E ninguém no mundo personifica isso melhor do que Warren Buffett. O Buffett é, sem dúvida alguma, um investidor fenomenal. Mas o superpoder dele não é só a inteligência, é o tempo. Dá uma olhada nesses números. De todo o patrimônio dele, de 84,5 bilhões de dólares, mais de 81 bilhões foram acumulados depois que ele completou 65 anos. A maior parte da fortuna dele não veio de uma genialidade nos seus 30 ou 40 anos, veio dele ter se mantido no jogo consistentemente por mais de 75 anos. A habilidade dele é investir, mas a mágica dele é a longevidade. Então, o ponto crucial é exatamente esse. Para que a mágica dos juros compostos funcione, é preciso sobreviver no mercado por tempo suficiente. E para sobreviver, tem que estar disposto a pagar o preço de admissão, o ingresso. Mas que preço é esse? Esse preço não aparece na sua nota de corretagem, não. Não é uma taxa de administração. O verdadeiro preço é emocional. É a capacidade de aguentar a volatilidade sem entrar em pânico. É conseguir lidar com a incerteza e com o medo quando as notícias são horríveis e o patrimônio está derretendo na sua frente. A virada de chave fundamental na cabeça é enxergar essa volatilidade não como uma multa por ter feito algo errado, mas como um ingresso que se paga para ter a chance de participar dos retornos que o mercado pode oferecer no longo prazo. Pensa assim, é como pagar o ingresso de um parque de diversões para poder ir nos melhores brinquedos. Quem tenta evitar essa taxa, tentando adivinhar a hora certa de entrar e sair, geralmente acaba perdendo a diversão inteira. Então, a grande lição que amarra tudo isso é focar com toda a energia naquilo que se pode controlar. Não dá para controlar os retornos do ano que vem, nem a economia mundial, nem se a sorte vai bater na porta ou se o risco vai aparecer. Mas dá para controlar a própria paciência, a taxa de poupança, a humildade e, o mais importante de tudo, a nossa reação ao medo. Isso começa com uma pergunta fundamental. O jogo financeiro que se está jogando é realmente o seu, baseado nos seus objetivos e no seu tempo? Ou será que é um jogo que a mídia, os vizinhos ou as redes sociais acham que se deveria estar jogando? Curte o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a melhorar e trazer mais conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo.